senhor, professor Dr. Oswaldo Jacóia Júnior, detém, que é o conhecimento filosófico em profundidade ao qual se dedica, não faz parte, seguramente, do cotidiano de uma razoável maioria dos que estão aqui. Mas as preocupações que são levantadas por essas suas reflexões, as questões que esse conhecimento filosófico busca desvendar, fazem parte, sem dúvida, do cotidiano de todos os que estão nessa sala. Haja vista o tema que será enfrentado: ética, violência, educação e violência. Acredito eu que essas são as três questões que estão mais relacionadas a todas as grandes dificuldades e as crises que vive a nossa sociedade. Portanto, tratar delas, refletir sobre elas, é sempre um grande aprendizado. Quer por aqueles, como o senhor, domina o conhecimento filosófico, mas também está afastado do conhecimento jurídico, como por todos nós que aqui estamos sedentos de aprender mais, sedentos de compreender mais qual é o nosso papel nesse mundo e qual é o nosso futuro nesse mundo. Por isso, recebam os agradecimentos sinceros do fundo de coração de toda uma comunidade acadêmica que hoje está verdadeiramente engalanada e que certamente, quando deixar esse auditório hoje, saberá distinguir que quem são os verdadeiros arautos da esperança, quem são aqueles em que nós podemos depositar a nossa fé, a nossa crença de um futuro melhor e mais justo, de um mundo o quanto antes melhor e mais justo. Muito obrigada. Senhoras e senhores, carecemos de fazer algumas ressalvas, desde elas a de que a acadêmica Etine foi acompanhada também no grupo musical pela acadêmica Milene. De igual forma, carecemos também reforçar e dizer que esta aula inaugural tem também o patrocínio da Escola Superior da Magistratura do Paraná, que está também colaborando para receber esse evento. A terceira ressalva é a de que encontra-se também no nosso meio o Dr. Pacheco Silva, representando o Instituto Ambiental do Paraná, em Jacarezinho. Feitas essas ressalvas e, acima de tudo, pedindo excusas se porventura o Instituto a autoridade que esteja no nosso meio, nós, agora, muita honra, passamos a palavra ao professor do Forte que irá então escolher a respeito de ética, violência e educação. Todos os senhores e senhoras, na pessoa do Dr. Jaime Domingues Brito e da doutora Sânia Bonavides, eu gostaria de agradecer com mais profundo conhecimento a todos os membros do corpo docente da Faculdade de Direito e da Universidade Federal do Paraná, da pessoa do acadêmico Kleber Damasceno, eu gostaria de saudar e agradecer todos os estudantes presentes nesta ocasião e gostaria também de tomar a liberdade para dizer que lamento muito que Deus não me tenha brindado com o talento da
frequência que esteja ao meu irmão para estar em condições de expressar o meu mais profundo agradecimento por tudo que eu pude receber de carinho, de atenção e de consideração desde que pus os pés nessa casa de ensino. É com toda sinceridade que digo que me sinto profundamente tocado, muito emocionado e eu não tenho tempo de palavras para agradecer essa generosidade que eu digo que eu sinto. Filho de Veracruz e do Norte Pioneiro, eu conheço a riqueza de alma dos meus irmãos, mas, com toda sinceridade, eu não esperava que ela fosse de tal maneira muito cara. Eu queria, antes de passar a leitura do texto que preparei para essa ocasião, de me congratular com os colegas da Faculdade de Direito de Marco Aurélio pelo empenho e pelo sucesso desse empenho, pela extraordinária qualidade acadêmica dos cursos ministrados no âmbito da graduação e da pós-graduação. Uma graduação distribuída em posições de absoluto destaque em sucessivas edições de processos de avaliação criteriosos e exigentes, por conseguinte, um dos primeiros colocados em termos de curso com aprovações em exames realizados pelo Ministério da Educação. E gostaria também de me congratular pelo programa de mestrado implantado nessa instituição, abrilhantado por um corpo docente de excepcional formação e qualificação acadêmica, com uma proposta inovadora, desafiadora, em termos de estrutura curricular, de áreas de concentração e linhas de pesquisa, capaz de atuar em condições excepcionalmente favoráveis em todas as frentes em que se desdobra o trabalho qualificado no plano da pós-graduação. Eu me refiro às atividades de docência, às atividades de pesquisa, às atividades de tutoria e de orientação e à qualificação da produção intelectual do corpo discente-docente. Eu me permito, com liberdade, de apresentar os parabéns a todos aqueles que se empenharam nessa empreitada. Eu me permito acrescentar que o trabalho desenvolvido na graduação e na pós-graduação nesta casa escreve em letras maiúsculas o nome de Jairzinho do Norte Pioneiro no cenário acadêmico e no mundo cultural brasileiro. Meus parabéns a vocês. Como é sabido, o meu tema é ética, violência e educação, aqui eu permitiria acrescentar um pequeno subtítulo: prevenção e punição. O ponto de partida para essa reflexão é a recordação daquilo que é pensado, efetivamente pensado, quando ilustramos uma das palavras-chave de nosso título. Refiro ao termo educação, que provém de educare, no sentido de elevar, formar, instruir, conduzir, ligando-se também a educare na acepção de trazer para fora e sair. Tendo em vista essa rede de significados,
ambientes de criatividade, formatura da educação, implica sempre também um movimento voltado para uma meta, uma referência, um modelo em direção ao qual alguém é alçado. Desse modo, instruir não significa apenas submeter alguém a um processo de educação formal, como, por exemplo, alfabetizar, transmitir e sistematizar informações, mas educar significa também, sobretudo, modelar um caráter por referência a princípios ligados a valores ou a conjuntos de valores socialmente admitidos e partilhados. Nossa sociedade contemporânea se caracteriza, entre outras coisas, pela adesão a um certo universo de valores que são tacitamente reconhecidos como sendo os mais elevados bens almejados pelas pessoas, os fins mais gerais de nossa vontade e os objetivos de nossa ação. Entre tais finalidades, poderíamos ter destacados, por exemplo, o reconhecimento público, a projeção social, a realização pessoal no desempenho dos diferentes papéis em que se distribui a nossa vida, a riqueza, a segurança, enfim, a felicidade, entendida esta como a obtenção de máximo de bem-estar no mínimo sofrimento. Tais preferências valorativas, considerando de modo como elas operam em uma sociedade de massa como a nossa, dividem classes sociais, econômica e politicamente desiguais em recursos e oportunidades, permanentemente estimulada e induzida ao consumo como combustível da produção e da valorização do capital, nessa sociedade se tornou narcísica a forma geral da vida, baseada no culto privado de si mesmo, que tem no consumo, no espetáculo, no entretenimento, na estimulação permanente das sensações, um dos seus princípios mais importantes do funcionamento. Compreende-se, desse modo, que seja principalmente na direção de tais metas que são hoje conduzidos ou elevados aqueles que estão submetidos ao nosso processo contemporâneo de educação, em especial esta juventude que ajudamos a formar. Ora, se essas são as referências de valor mais elevadas, compreende-se também que, comparado com elas, os demais valores sejam considerados como de ordem secundária, subordinada. Sendo assim, tudo que se apresenta como obstáculo ou como elemento que dificulta a obtenção daqueles que são considerados os bens mais valiosos de um determinado tipo de cultura deve ser postulado, contornado, silencioso, liquidado. Portanto, é natural que na maioria das situações envolvendo conflitos, tais conflitos se expressem de maneira privilegiada no campo das oposições entre valores. Repitamos, daquilo em vista do que se educa ou em direção a que a educação eleva e promove. É com base nisso que gostaria de ajustar o foco de minhas análises, passando de um plano abstrato inicial, genérico, para um domínio mais concreto, de casos recentes de perigo de influência. O primeiro deles, um pouco mais antigo, o caso de uma universitária de classe média alta, acusada da participação ativa no assassinato dos próprios pais. O segundo, mais recente, de um jovem estudante que assassinou um primo e incendiou o corpo juntamente com o carro da vítima. Do ponto de vista que me interessa nessa oportunidade, os dois casos revelam semelhanças estruturais que exigem a reflexão. Nenhum dos dois crimes foi praticado por pessoas provenientes das camadas mais pobres e assim chamadas desassistidas da sociedade brasileira. Seus autores não são miseráveis, nem delinquentes com histórico de registros policiais anteriores. Não são apêndices do tráfico de drogas,
nem estão ligados a qualquer das outras modalidades do crime organizado. São gente de classe média, no caso da moça, pertencendo aos estados superiores dessa mesma classe. Ressalvar a diferença de poder aquisitivo, trata-se, em ambas as histórias, de pessoas instruídas, sem grande impedimento de acesso aos bens culturais socialmente valorizados. Talvez justo por causa disso, a componente especificamente ligada a necessidades econômicas ocupa, nos dois casos, o segundo plano. Quanto ao universitário, sequer fica patente a existência de alguma finalidade diretamente pecuniária. No caso do homicídio do primo, a variável econômica talvez desempenhe um papel mais relevante, mas mesmo assim é sempre suplantada pelo aspecto do ressentimento, do ciúme, da inveja, da competição. Nos dois eventos em análise, não havia evidência ou sequer indicação de que as pessoas portassem qualquer espécie de patologia psíquica relevante ou graves desvios de comportamento que prejudicassem o desempenho dos respectivos papéis sociais. Pelo contrário, a moça era uma universitária bem-sucedida, rica, bonita e geralmente considerada boa menina. Quanto ao rapaz indiciado como responsável pelo homicídio, também ele não aparentava distúrbios perceptíveis no plano da socialização. Tanto assim que ele e a vítima eram amigos, além de primos, frequentando os mesmos círculos, as mesmas amizades, apesar de viverem em condições diferentes, uma inserção propriamente hegemônica na hierarquia social. Temos como aqueles que se reúnem no título da presente comunicação: violência, educação, permitem ética, permitem costurar uma malha reunindo essas semelhanças estruturais que estamos apontando. Todos jovens bem educados, aparentemente bem inseridos nos respectivos círculos sociais, com identidades claramente firmadas, acabam por ser indiciados como responsáveis por um crime monstruoso, cuja mais inquietante característica consiste, a meu ver, na explosão de uma violência desmesurada, selvagem, aterradora. Em ambos os casos, a vítima é coincidentemente a família dos próprios supostos autores. Na ocorrência envolvendo a moça, a barbárie atinge os próprios pais, que, surpreendidos por mim, são sufocados e trucidados a golpes violentos contundentes. No outro evento, o primo é atraído mediante astucioso ardil para um passeio supostamente amistoso e depois cruelmente abatido a tiro. O corpo depositado no bagageiro do próprio veículo, provisoriamente abandonado no estacionamento, enquanto os acusados pelo assassinato procuravam um álibi plausível no motel. Aliás, o mesmo estrangeiro empregado pela jovem de seu namorado em seguida a morte dos pais. Além da analogia do paroxismo da violência insana, há outra semelhança que impressiona. Essa semelhança consiste na absoluta desproporção entre a magnitude dramática da violência e as circunstâncias aplicadas como sua motivação concreta. De acordo com as informações disponíveis, a jovem universitária teria protagonizado o bárbaro assassinato dos pais, porque estes sucumbiram ao seu namoro. No outro caso, o jovem estudante executado tem o corpo carbonizado no interior do próprio carro, ele se oprime pelo sentimento de inferioridade por pertencer a uma mais pobre da família, assim como se sentir enciumado em virtude do suposto envolvimento anterior entre ele e uma moça que, na ocasião dos fatos, tornara-se então namorada do assassino, ou do suposto assassino. Essa desproporção indica uma forma assustadora de irracionalidade. Os motivos dos indiciados
são totalmente incongruentes com o valor dos bens simbólicos com os quais entram em conflito. O sacrifício de vidas humanas, assim como o significado e a importância dos vínculos afetivos com a família, são deixados de lado ou considerados como de ínfima relevância quando contrapostos a um mero desejo narcisista, fútil e superficial. Num caso, a leviandade de um namorismo, no outro, um mesquinho ressentimento por uma meramente suposta universal. Tal irracionalidade é sintoma de um problema que concerne diretamente a temática que hoje nos reúne aqui. Essa irracionalidade evidencia que a nossa juventude é suscetível de ser levada aos extremos da barbárie, por incapacidade de suportar e assimilar uma experiência negativa de frustração. Se esse diagnóstico for correto, então não se pode evitar a pergunta: por que isso acontece? Por que razão o narcisismo exacerbado dos nossos jovens os torna sérios e surdos para a desproporção dos valores de tudo? Gostaria de sugerir uma entre várias pistas para responder essa questão. Talvez isso ocorra porque um dos lados do conflito entre os valores, dos valores que entram nesse conflito, um desses lados não seja mais reconhecido como suficientemente valioso, ou seja, este lado deixou de ser um valor socialmente relevante. Ou, ao menos, passou a ser considerado como muito inferior àquele outro universo de valores simbólicos em direção ao qual a sociedade realiza hoje a educação, a promoção da sua própria experiência. Refiro à constelação valorativa que se forma a partir da identificação entre felicidade e possibilidade de consumir de bens, o desejo incessantemente renovado do prazer, com a necessidade compulsiva de multiplicar, intensificar estímulos e sensações, enfim, isso que o nosso estudante de hoje chamou apropriadamente de hedonismo. O hedonismo que atravessa toda a ponta da sociedade, envolvendo ricos e pobres, puros e ignorantes, belos e feios, cada um empenhado a seu modo e na medida de suas forças, uma busca desesperada de satisfação a qualquer preço, sob pena de ferir no sentido da própria existência. Essa analogia estrutural entre os crimes que estamos analisando poderia ser tragicamente complementada na mesma linha de raciocínio com a inclusão do caso envolvendo o bárbaro assassinato do casal de namorados que programaram ingenuamente uma romântica expulsão de uma amada da periferia de São Paulo. Tais ocorrências devem ser tomadas de ouvir como símbolos importantes que solicitam a nossa atenção para um fenômeno contemporâneo da mais alta relevância. Um tipo de sociedade que identifica como seu ideal de felicidade o culto ao prazer e o desejo irrefreado de consumo é também necessariamente uma sociedade que se faz dominante no estatuto de função da indústria cultural, na medida em que, nas condições do progresso tecnológico que caracteriza a nossa civilização, as formas mais valorizadas do prazer e do consumo são justamente aquelas mediadas pelos bens culturais, sobretudo sob a forma do entretenimento, da diversão, que tem na mídia o seu principal combustível. Para a grande maioria de nós, a existência seria literalmente insuportável se tivéssemos de desfrutar dos bens que a indústria cultural coloca todos os dias ao alcance do nosso racimado desejo de consumidor. Em outras palavras, não suportaríamos o vazio, o sofrimento psíquico pelo qual somos tomados de assalto quando nos falta entretenimento, diversão, sejam eles sofisticados ou grosseiros, da ópera clássica aos programas televisivos de violência explícita, ou ao consumo high-tech da pornografia na rede internacional de computadores. Essas são, ao meu ver, variantes
do brocado clássico, imortalizado por Goethe, como aforismo: quem tem sofrimento carece também do seu licor, do seu narcótico. Portanto, se considerarmos o sentido obrigado de educação, que vai repetir, não se confunde com a educação formal praticada nas escolas apenas. Não podemos contornar o problema da função formadora da mídia e dos dilemas em que esta se vê intrincada numa sociedade massiva de consumo como a nossa. Na medida em que a mídia constitui um dos centros nevrálgicos da indústria cultural, ela é compelida a produzir mercadorias aptas a satisfazer as demandas desse gênero de consumo. Porém, ao transformar tudo indiscriminadamente em espetáculo, a mídia colabora para criar um tipo de sensibilidade cada vez mais embotada, embrutecendo o potencial de senso crítico e de reflexão. Esse é um dos efeitos mais perversos da espetacularização da violência. Ela potencializa a suicidade tradicional. Quanto mais somos bombardeados com sua exibição diária, tanto mais nos impomos com suas valências mais grotescas, tanto mais carecemos de ingredientes cada vez mais picantes para satisfazer um apetite permanentemente estimulado. Também esse aspecto da questão pode ser vislumbrado no tratamento dado aos dois crimes que analisamos. Em relação a eles também, a exploração dos componentes sensacionalistas, justamente o gênero mercadológico do entretenimento, a exploração mercantil da curiosidade mórbida, ultrapassa, sem comparação, um estudo realmente adequado à importância dos problemas em jogo. Estamos, pois, diante de um fenômeno de retroalimentação em que um determinado processo se nutre de seus próprios elementos. A violência mediaticamente produzida se transforma num espetáculo, a maioria das vezes banal. Depois disso, ela só volta a causar espanto quando ultrapassa as medidas da prescrição comum. Entretanto, quando isso ocorre, é porque já nos encontramos num grau mais avançado de desenvolvimento da escalada da própria violência e do embotamento da nossa capacidade de percepção e de reflexão. Isso acaba por contribuir, por sua vez, para uma tipificação que promove justamente a corrosão daqueles valores em direção aos quais se elevava a juventude no sentido de orientá-la por determinados modelos de socialização que podiam servir de contrapeso à satisfação do prazer imediato e que podiam compensar as evidências negativas de frustração. Modelos que incorporam valores como a dignidade da vida humana, a solidariedade, a cidadania, ou mesmo o respeito pelos vínculos afetivos e familiares. Porque foi corroída a dimensão de dignidade, o valor absoluto da personalidade. Porque o valor da vida humana tornou-se bagatela, se contrastado com o desejo de consumo de prazer, a oposição ao harmonia é razão suficiente para o assassinato brutal, assim como o narcisismo magoado o é para o crime. O par de tênis importado tem mais valor do que a vida de quem o calça, assim como o dinheiro para a droga compensa qualquer sacrifício. Aonde? Aqui. Em vista de que modelo se educa? Essa é uma questão que desde sempre tem que acompanhar a reflexão sobre o sentido dessa prática. Proverbial a respeito dessa preocupação e da tarefa que a ela corresponde é a exortação evangélica para a mais profunda sabedoria. Pois, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Se o nosso tesouro estiver na procura incessante de toda espécie de prazer imediato a qualquer custo, o nosso coração estará conformado com uma valorização de outros valores, entre eles o da vida, enfeitiçado pela intensificação compulsiva dos estimulantes de que necessitamos para disfarçar o torturante sentimento de vazio em que nós mesmos nos transformamos, impotentes para metabolizar qualquer experiência de frustração e de angústia. Refletindo de maneira profética